e tem os próximos jogos do Vitória, que é sempre complicado. A gente vai buscar entender o seguinte: o Vitória deixa de ganhar pontuação dentro de casa no Barradão, né? Inclusive o Fábio Mota baixou o valor do ingresso para R$30, né? Um sócio que leva mais um tem um ingresso de R$30. Mas aí a gente entende que é só nesses momentos difíceis que o Vitória baixa o ingresso para chamar o torcedor. Mas quando está em momento bom, na tabela ali, o ingresso é R$120. O Vitória perde para o Juventude, perde não, é quase uma derrota, um empate com o Juventude 2-2. Inclusive no primeiro turno, o Vitória tinha perdido para o Juventude lá no estádio Juventude. Então o que a gente vê aí é um descaso do Vitória, um descaso do comportamento do Vitória. O Vitória continua ali em 16º colocado, depende do Vasco. O Vasco enfrenta no domingo, às 16 horas, o Santos. Se o Vasco ganhar, pode passar o Vitória. Então essa situação que o Vitória está é complicada, é inerente, é desproporcional aquilo ao tamanho do Vitória. Então a gente não pode entender que o Vitória fazendo isso está certo. A gente deve elogiar. Não, o Kaiser fez 2 gols, tudo bem, fez 2 gols. Né? O time se comportou mais ou menos defensivamente até, mas a gente tem que pontuar a falta de retorno positivo de vitória do clube, do Vitória, do time. E o que mais preocupa isso tudo, eu vou falar para vocês, é o seguinte: é Fábio Mota entender que a situação do Vitória não é ruim. É ele simplesmente entender que a situação do Vitória não tá ruim, que o Vitória pensa alto, vai alcançar coisas grandes. Inclusive, ele tinha dado uma entrevista dizendo assim: olha, o Vitória briga vai ficar em tal posição na Sul-Americana, em tal posição no Campeonato Brasileiro, em tal situação no Nordeste, em tal situação. Então, a gente entende que a diretoria não está raciocinando. Não está entendendo o momento do clube. Aí, contrata jogadores da Série D, e aí vai fora do país, chama estrangeiros para jogar, que a gente não está entendendo a situação do clube. Você tem aí, diretor, a entrevista dele agora, que ele disse que o Vitória vai... Isso, a entrevista recente dele, você tem aí? Pode botar, pessoal, pode botar. Certeza, sem sombra de dúvida, que a gente vai brigar ainda no campeonato por coisas maiores. Né? Não tenho dúvida disso. Minha convicção. Chegar pelo menos uma Sul-Americana. Pelo menos isso aí. Acho que a gente... Pronto, tá aí. Então o que o Fábio Mota entende? Ele entende que o Vitória, a situação que o Vitória tá não é tão ruim. Então o Vitória empata com o Juventude dentro de casa. A campanha do Vitória não é boa. Aí o Vitória antes tinha perdido, tomado 2-0 do São Paulo. Então o Vitória hoje não disputa campeonato nenhum. O Vitória hoje não disputa nem foi eliminado, né? Pelo CSA. Inclusive o Bahia joga quarta-feira, se eu não me engano agora, contra o Ceará, pela Copa do Nordeste. O Vitória foi eliminado pelo Confiança, que vai enfrentar o CSA, e na minha opinião, o Confiança não passa o CSA. Isso aí não é o canal do Gui tá falando, sou eu, o comentarista do canal do Gui tá falando. Eu entendo assim, eu penso assim, mas vamos ver o jogo no decorrer da semana. Aí os próximos jogos do Vitória: o Vitória enfrenta o Flamengo, o Vitória enfrenta o Atlético Mineiro, o Vitória enfrenta o Fortaleza, e depois o Fluminense. O Flamengo é lá. O Vitória ganha o Flamengo lá, que inclusive perdeu aqui por 2-1. Perdeu de casa no Barradão. Antes do Vitória, a instituição Esporte Clube Vitória, quando vinham jogar aqui no Barradão contra a gente, todos sentiam medo. Entendia que não ia ser fácil pro Vitória ganhar, para ganhar do Vitória aqui no Barradão. Então essa situação do Vitória é completamente inadmissível. É uma situação constrangedora que o clube vem passando. E alguém fala disso, aí baixa o ingresso para R$30. Pela situação que tá o Vitória. Aí o torcedor vai lá chovendo, meio que chovendo ali no Barradão, e o Vitória consegue perder a oportunidade de ganhar a Juventude e se afastar de vez da zona de rebaixamento. A minha preocupação hoje é o seguinte: o que eu peço a Fábio Mota, o que eu pediria a ele é o seguinte: é um título só. Os torcedores do Vitória, o que pede para o clube, para os jogadores, isso aqui para a comissão técnica, para o presidente, é somente um título. É pedir muito um título. Pedir somente um título é pedir muito. E não cair para a segunda divisão. E o Vitória hoje, a luta do Vitória hoje é para não cair para a segunda divisão. O que eu quero agora nesse momento do clube é que não caia para a segunda divisão. O torcedor do Vitória não aguenta mais ver o time nessa decrescência, nessa caída. Você viu a entrevista aí? O Fábio Mota não entende a situação do clube. Eu tenho uma entrevista aí do Fábio Mota falando sobre isso, só você entender a linha de raciocínio dele. A linha de raciocínio da diretoria do Vitória. Você tem aí, diretor? Pode botar, pode soltar.
Campeonato Baiano, previsão de chegar à final? Previsão de chegar à final. Copa do Nordeste? Final. Copa do Brasil? Terceira fase. Sul-Americana. Sul-Americana? Final. Me chama de louco. Era o que tava todo mundo Irmão, perguntando aqui, inclusive, sonhar grande tá? e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E Série A? Série A, classificação para Libertadores. Presidente Fábio Mota, que Deus lhe dê muita saúde. Pronto, tá aí. Então o Fábio Mota entende dessa forma que o Vitória vai brigar por todos os campeonatos. Ou seja, isso ele estava dizendo antes da temporada iniciar. Ou até no decorrer, acho que talvez uns 4 a 5 jogos no início da temporada do Campeonato Brasileiro. E quando você vai ver agora aí, o Vitória não tá em nenhum. O Vitória perdeu para o Náutico no Barradão, se eu não me lembro, ele vai lembrando aí. Perdeu para o Náutico no Barradão por 2-0 e foi eliminado da Copa do Brasil. O Vitória perdeu para... foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Nordeste, está brigando para não cair na Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso para uma instituição, isso para o nosso clube, isso para o tamanho do Vitória é muito pouco. E a diretoria não está entendendo, aí convoca jogadores que nem jogaram. Só o Romarinho fez ali, né? Mas aí isso é muito pouco para o clube. O que eu peço para o Fábio Mota é buscar entender. O Vitória vai pegar o Flamengo. O Vitória ganha do Flamengo. O Vitória ganha do Flamengo lá. Deixa eu ver isso. Isso, exatamente. O Vitória pega o Flamengo lá. O Vitória ganha do Flamengo. Próximo jogo do Vitória. O Vitória não ganhou por Juventude. E agora vai pegar o Flamengo. São jogos difíceis para o Vitória. Todos os jogos são complicados. Depois vem pro Barradão. Joga contra o Atlético Mineiro. E depois pega o Fortaleza lá. E esse jogo do Fortaleza é um jogo para a gente pensar em ganhar. Mas o Vitória briga para não cair. Inclusive o Vasco, que pode passar o Vitória, empatar com a pontuação do Vitória ali de 19 pontos, tem um jogo a menos contra o Juventude. O Vasco não vai perder a oportunidade de ganhar do Juventude. Para time grande cair assim é muito difícil. Para mim o Santos nem o Vasco não cai, na minha opinião. Então, Fábio Mota, vamos se atentar para a situação do clube, vamos se atentar para a situação do time. Porque o que o Vitória está passando é inadmissível aceitar isso. Que o Vitória resolva essa situação para sair dessa zona da degola, a zona da confusão. A diretoria tem que entender o que está acontecendo com o Vitória. A diretoria tem que entender a real situação que está acontecendo, para que a gente saia dessa situação. O que falar hoje para o torcedor que lotou esse Barradão? E o que é que você identifica que vem acontecendo com o time para 3 jogos seguidos acontecer com roteiros de empates tão semelhantes? Olha, toda a sinceridade, minha vontade é de esculachar, viu? Mas tem que ter cabeça fria agora. Não tá tudo perdido, mas também não tá tudo bem. Mais uma vez, a gente pecou no final. É cansativo, mas uma hora a gente vai ter que mudar a situação e fazer melhor. Eu observei 2 gols hoje, eu observei que ali no final do jogo você saiu já cansado, obviamente, de tanto correr, mas não conseguia nem sentar no banco de tanta apreensão, tanta tensão que estava. Como é que foi para você ver esses minutos finais e o jogo mudar desse jeito, o resultado mudar desse jeito? Ruim, né? A gente fizemos um bom jogo, a gente com a mais infantilidade. Tem um pedaço da entrevista do Carille, ele vai falar o que ele entende sobre tudo isso, a fim de agregar na visão dele o que está acontecendo. O repórter pergunta, a base, o que você pensa da base? Mas esse momento, na minha opinião, é o momento de usar umas 2 ou 3 peças ali para a base, mas não nessa hora. Mas apesar que o Vitória nunca tem uma hora boa para usar a base, né? Pelo menos não esse ano, porque só degola, só derrotas. Então isso não pode... Vamos ver o Carille quer falar aí, vamos lá. Esse resultado é um empate com gosto de derrota. A gente sabe que o Vitória vinha bem defasado e tal, mas fez uma boa partida, 2-0, depois no finalzinho tomar 2 gols, coisas que vêm acontecendo e com certeza você deve estar com sua cabeça aí a mil, dizendo, meu Deus do céu, não é possível, como é que isso aconteceu? Boa noite. Dos 4 jogos que eu fiz em casa, os 4 jogos aconteceram isso. A gente tem que ser bem verdadeiro e realista. Contra o Bragantino, a bola não entrou, não sei por Deus, que o Bragantino não fez gol em nós na parte final. Requer uma malandragem maior de todos nós, requer uma parte física melhor. Sei dos desfalques, sei das improvisações, mas a gente fez o resultado. Então, nós todos aqui, técnico, comissão e jogadores, tem que estar muito triste e bravo
né? Mas temos que olhar para frente. É um campeonato que vai ser decidido em detalhes. Para nós tem 18 rodadas. Muita coisa para acontecer. Já provamos que somos capazes. Já provamos. Precisa manter isso por 90, 95, 100 minutos para que a gente construa as vitórias. O Kaiser saiu na entrevista ali bem indignado, falando em infantilidade. Eu acho que casa exatamente com o que você fala, no sentido de ser mais malandro na partida. Eu queria saber de você se, além dessa necessidade de ser um pouco mais malandro, depois construir um resultado, se houve um impacto também físico no final ali, porque eu vi alguns jogadores estafados, talvez esteja errado. Não, você está muito certo. Eu já falei isso em outras coletivas. A gente está precisando melhorar a nossa parte física. O nosso DM está lotado também por conta disso. Jogos desgastantes, aonde vai indo para uma final do jogo, o corpo não está preparado para isso e acaba sentindo as lesões. Então a gente tem que também trabalhar para que ganhe isso e ter os jogos. Se eu não me engano, com 9 jogadores no DM, mais 2 suspensos, o Ronald e o Zé Marcos, né? Então, precisamos melhorar tudo. Eu preciso melhorar a organização, eles precisam melhorar a parte técnica, a parte física também, para que a gente suporte melhor os jogos, né? Saímos 2-0 no Palmeiras, 2-0 hoje, 2-1 ficamos ali com o Sport, e voltando a falar contra o Bragantino ali, a bola passou pela nossa área o tempo todo e não sei como que a bola não entrou. A gente fica muito chateado, mas a gente tem que levantar a cabeça e olhar para frente. Pronto, tá aí a situação do Vitória, nessa situação para o decorrer do campeonato. Tá aí a palavra de Carille. Vamos torcer para que o Vitória se estruture e pelo menos não passe vergonha lá contra o Flamengo no Maracanã. Valeu? Um abraço, canal do Gol. Valeu! O canal do Gol.